Olá, pessoal! Hoje a nossa aula de hoje é sobre ciências e o tema da nossa aula é as etapas do desenvolvimento humano. E qual é o objetivo dessa aula? É identificar e descrever características presentes em diferentes etapas do desenvolvimento humano. Então vamos iniciar a nossa aula. As etapas do desenvolvimento humano, eu coloquei aqui um poema lindo do Pedro Bandeira, que tem como título Mais Respeito, Eu Sou Criança. Então vamos fazer a leitura? Prestem atenção no que eu digo, pois eu não falo por mal. Os adultos que me perdoem, mas criança é legal. Vocês já esqueceram, eu sei. Por isso eu vou lhes lembrar. Pra que ver por cima do muro se é mais gostoso escalar? Pra que perder tempo engordando se é mais gostoso brincar? Pra que fazer cara tão séria se é mais gostoso sonhar? Se vocês olham pra gente, é chão que vem por trás. Pra nós, atrás de vocês, há o céu, há muito, muito mais. Quando julgarem o que eu faço, olhem seus próprios narizes. Lá no seu tempo de infância, será que não foram felizes? Mas se tudo o que fizeram já fugiu da sua lembrança, fiquem sabendo que eu quero mais respeito. Eu sou criança. Legal, né, turminha? Então, olhando esse poema, vou fazer algumas perguntinhas, respondam aí mentalmente. Quais as coisas que a criança faz e que o adulto não faz? Hã? Qual é o nome da etapa do desenvolvimento a qual a criança pertence? Vocês sabem dizer? Vocês gostam de serem crianças? Gostam? Sim ou não? Por quê? E por que vocês acham que os adultos são tão diferentes das crianças? Nossa, essas questões daria para a gente fazer em sala, né, na escola. Nossa, que saudade disso. Mas vamos voltar. Fiquem tranquilos, já já vamos voltar. Tá bom? Então, esse poema é muito lindo, é muito legal, é que conta a história de como é gostoso ser criança e de como é gostoso fazer brincadeiras de crianças, né? Então, tá. Agora vamos seguir para nossa aula as etapas do desenvolvimento humano. Coloquei aqui todas as etapas. Dá uma olhada em todas as imagens. Aqui, ó, iniciando aqui, ó, com o bebezinho dentro da barriga. Depois vindo para essa, para esta, para esta e para esta. Sabem dizer quais as etapas a cada uma dessas imagens pertence? Sabe dizer? Então vamos lá. Primeiro nós iremos falar sobre esta aqui, tá bom? Sobre esta imagem. Vamos no passo a passo, tá bom? Então vamos lá. Olha só. Nessa primeira parte, quando você olha, você já fala, nossa, é um feto. Mas o que eu posso dizer dessa etapa? Então, eu vou falar algumas coisinhas aqui para vocês, tá? A vida do ser humano começa dentro do corpo materno. Dentro do corpo da mãe ocorre um encontro entre uma célula doada pelo pai e uma célula doada pela mãe. Deste encontro surge um ovo que é chamado de zigoto. E esse ovo começa a passar por diversas transformações. Nessa etapa, o ovo está dentro de um órgão chamado útero. E ele vai ficar aí dentro por um período que dura entre 38 e 40 semanas, aí 9 meses, que o bebê fica aí dentro do útero. E no final desse período, que a gente chama de período gestacional, ocorre o nascimento do bebê. E inicia-se uma nova fase de desenvolvimento, tá bom? Que é a infância, tá bom? Então, eu coloquei umas palavrinhas aqui para vocês lembrarem de tudo que eu falei. E aí é um período gestacional, o bebê está dentro do útero, ele fica aí por um período de 9 meses dentro do corpo materno. Tudo bem, turminha? Vamos para o próximo. Olha a próxima imagem. Quando você olha, o que você fala? Criança. Coloquei algumas palavras aí, né? O que a gente lembra, infância, crescimento, primeiros passos, brincar e aprender a falar. Mas eu vou falar um pouquinho sobre essa fase para vocês, tá bom? Então, a infância é uma fase que compreende desde o dia do nascimento até aproximadamente os 11 anos de idade. Nas primeiras semanas após o nascimento, os bebês precisam de muitos cuidados, pois não conseguem falar ou andar.
A sua única comunicação é através do choro, que sinaliza aos pais ou responsáveis que o bebê precisa de algo. Com o passar dos meses, a comunicação entre a criança e o mundo já se torna mais fácil. Assim, é possível reconhecer muitos sinais, como os de dor, os de fome, etc. Após algum tempo, as crianças já são capazes de falar, andar, comer sozinhas, brincar com outras crianças e realizar tarefas simples, como arrumar o quarto e ir para a escola, não é mesmo? Então, mas apesar de realizarem muitas atividades, ainda depende dos pais ou responsáveis para viver. E por volta dos 11 anos, a criança entra no processo chamado de puberdade, que ele marca o início da próxima fase do desenvolvimento, que é a adolescência. Tá bom? Então vamos para a próxima? Quer dizer o quê? Adolescente, não é? Vamos falar sobre isso? A adolescência é uma fase intermediária ali, entre a infância e a vida adulta. Começa por volta dos 11 anos e vai até aproximadamente os 20 anos de idade. Nessa fase, o corpo começa a produzir substâncias que desencadeiam diversas transformações no corpo dos meninos e meninas. As transformações ocorrem para preparar o corpo humano para a fase de reprodução. Chamamos esse período de transformações de puberdade. Pode observar diversas mudanças no corpo dos meninos e nas meninas, como, por exemplo, aparecimento de pelos, crescimento dos órgãos, aparecimento de seios e aumento dos quadris nas meninas. Nos meninos pode-se notar o engrossamento da voz, entre outras mudanças. No final da adolescência, o corpo dos meninos e das meninas já completaram seu desenvolvimento para a vida adulta. Além de transformações físicas, tanto meninos quanto meninas passam por muitas situações novas e que não ocorriam na infância. É geralmente nessa fase que surgem os primeiros namoros, o primeiro emprego e também o ingresso dos adolescentes na faculdade. Entenderam? Coloquei algumas palavrinhas para vocês lembrarem de tudo isso que eu falei. Tudo bem? Vamos para o próximo? Olha, olhando essa imagem, o que vocês lembram? Adulto. Umas palavrinhas aqui para vocês se lembrarem no que eu vou falar. Vida adulta, trabalhar, formação de família, responsabilidade e independência. Então, a vida adulta, ela inicia-se por volta dos 21 anos de idade e vai até aproximadamente aos 60. Geralmente nessa fase há a escolha de uma profissão, a entrada para o mercado de trabalho e o que leva a poder se sustentar sozinho e não depender mais de seus pais ou responsáveis. Isso tornará o ser humano mais responsável e também mais atento com relação aos seus atos. De modo geral, os seres humanos nessa fase se tornam mais independentes, muitos se casam, geram novos indivíduos que são filhos e se tornam pessoas mais preocupadas com o bem-estar familiar. Existem exceções onde as pessoas optam em não casar ou construir famílias. O compromisso com o trabalho é grande, pois é dele que vem o dinheiro para a alimentação, a moradia, saúde, lazer, etc. Conforme os anos passam, o corpo também começa a envelhecer, surgem rugas e as pessoas podem começar a apresentar alguns problemas de saúde. Qual é a próxima fase? Idoso, né? Quando a gente olha assim, é essa fase que a gente fala, não é? Mas então, essa aí é a fase da velhice, ou chamada de terceira idade. Após os 60 anos ou mais, os seres humanos começam a envelhecer. Muitos começam a apresentar cabelos brancos, pele mais enrugada e uma grande experiência de vida para ensinar muitas coisas a outras pessoas. É nessa fase que os problemas de saúde são mais comuns e as pessoas começam a parar de trabalhar, porém continuam fazendo muitas coisas e aproveitam para cuidar dos netos, trabalhar em outras áreas, viajar, fazer esportes, dançar, entre outras atividades. Outros optam por continuar trabalhando em seus empregos e se mantêm ativos na profissão durante muitos anos. O envelhecimento do corpo é algo natural que ocorre com todos os seres vivos do planeta. Nesta etapa, o indivíduo já passou por todas as outras fases da vida. Muitos já produziram descendentes, que são filhos e possuem netos, e o seu ciclo de vida começa a chegar ao fim. Tá? Algumas palavrinhas aí para vocês lembrarem do que eu falei.
Tudo bem? Velhice, cabelos brancos, pele enrugada, já são avós ou não, e chega na sonhada aposentadoria, né? Então, falamos de todas as fases, e aqui para a gente finalizar, para não esquecer. Os seres humanos são seres vivos que apresentam etapas na vida. Eles nascem, crescem, podem se reproduzir, envelhecem e depois morrem. A gestação de um ser humano leva aproximadamente 9 meses para se completar e depois de nascer, os seres humanos passam pelas etapas da infância, adolescência, adulta e velhice. Tudo bem? Entenderam a nossa aulinha de hoje? Espero que tenham entendido, tá, turminha? Se inscrevam no canal para ficar por dentro de todas as nossas aulas e a gente fica por aqui. Tchau!